Bom, nessa primeira aula aqui de análise de ações, nós vamos utilizar a Fundamentos, que é uma ferramenta gratuita muito boa e que consegue te dar uma noção, né, dados importantes do retrato da empresa. Então, eu vou mostrar aqui algumas métricas, indicadores importantes que você deve olhar, mas essa aula tem o intuito de mostrar o que é considerado uma empresa boa, né, em termos desses indicadores, e depois você vai entender como uma empresa ruim. Mas nenhuma dessas empresas elas são conselhos de investimento, ou seja, elas são apenas exemplos que eu estou utilizando para mostrar o que você deve olhar em uma ação, tá? Então, a primeira ação aqui é da Ambev, que na minha opinião é uma das empresas mais fantásticas do mundo em termos de gestão, em termos de disciplina de custo, em termos de lucratividade, tá? É uma empresa que começou lá na década de 90 com a compra da Brahma e virou essa gigante internacional aí que monopoliza o mercado do Brasil com 70% do mercado de cerveja. Então, o que nós vamos olhar na Ambev aqui vão ser as métricas, né? Para você ter uma ideia do que você deve olhar numa empresa. Primeira coisa, essas duas métricas aqui, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o capital investido. Essas métricas aqui, essa porcentagem, elas indicam o que a empresa está retornando ao acionista em relação ao patrimônio líquido dela, o que ela tem de disponibilidades e o capital que ela pega emprestado com terceiros, tá? Essas duas métricas, o ideal, né, numa empresa boa é que elas sejam acima da taxa Selic. Por quê? Porque se você investe em título público, você, teoricamente, né, se você, no caso do pré-fixado, se você mantiver até o final, e no caso do pós-fixado, se você determinar um período, né, você tem um rendimento garantido. Então, se você investir no Tesouro Selic, ele é pós-fixado, né, mas mesmo assim, se você mantiver o investimento, você vai acompanhar a Selic. Se você tiver um tesouro pré-fixado, na data do vencimento você vai ter R$1.000, bruto, porque o vencimento dele é R$1.000. Então, se você tem uma empresa que constantemente, né, ela tem esses indicadores menores do que a renda fixa, quer dizer que o seu risco em relação a essa empresa está muito alto, porque você poderia estar com investimentos de risco muito baixo, os títulos públicos, e você está investido na renda variável, ou seja, o seu investimento está variando e você está tendo um retorno menor que a Selic. Então, essas duas métricas aqui é muito importante. Procure por empresas que tenham esse retorno maior do que a Selic, um retorno constante maior do que a Selic. Obviamente que em determinados períodos pode ser que essa métrica seja abaixo, mas o ideal é que seja acima da Selic e que seja constante isso. A segunda é a margem líquida, né? Então é o que sobra depois da venda. A Ambev tem uma margem líquida alta, 17%. Então, de tudo que ela vende, né, sobra esse percentual dos produtos vendidos, né, descontados já os impostos. Então é uma margem alta para um produto competitivo como cerveja. E se a gente olhar aqui também, a margem do lucro dela, do lucro total, também é mais ou menos isso, 16% a 17%. Então é uma margem alta. O lucro líquido, que nós já olhamos aqui, também é o indicador mais importante, né, se a gente for considerar que uma empresa só sobrevive se tiver lucro. Então, procure empresas que tenham lucros constantes, lucros crescentes. Obviamente, em determinados períodos, pode ser que essa empresa esteja passando por uma dificuldade no setor que ela atua, o que significa que o lucro vai cair. Mas a questão da consistência do lucro é muito importante, porque mostra que essa empresa, mesmo em cenários ruins, ela pode entregar resultado e principalmente ela está gerando caixa. A dívida líquida é outra métrica muito importante, porque se a empresa for muito alavancada, tiver muita dívida, ela pode ter dificuldade em manter as operações dela. Ela pode ter que constantemente ir ao mercado ou com debêntures ou com dívidas mesmo no banco, o que vai diminuir a margem líquida, né? Vai diminuir o lucro e vai refletir, obviamente, no preço das ações em algum momento. Então, a Ambev, ela tem uma dívida líquida negativa. Isso não é muito comum
a empresa ter uma dívida líquida negativa, porque ela precisa ter muita disponibilidade. Então a Ambev tem muita disponibilidade, né? Porque a dívida líquida é a dívida bruta menos disponibilidade, ou seja, isso aqui seria o caixa da empresa. Então você vê, ela tem um caixa que paga a dívida bruta dela. Então a dívida bruta dela, a dívida líquida dela é negativa. Ela consegue pagar essa dívida com o que ela tem em dinheiro. O ideal é que a dívida líquida, né, ela seja baixa também. Seja baixa, por quê? Porque uma empresa com dívida alta, todo mundo sabe o que acontece. A gente já viu isso várias vezes com várias empresas que simplesmente quebram, porque elas não conseguem manter o ritmo. Então, nós temos agora os múltiplos, né, que são chamados, é o preço da ação e do lucro. Então, no preço da Ambev atualmente, demoraria 37 anos, se o lucro fosse mantido, para pagar o investimento feito. Essa métrica ela é um pouco assim, ela pode enganar, porque existem grandes empresas que mantêm um múltiplo muito alto, né, e continuam crescendo. A Amazon é um exemplo, a Magazine Luiza é um exemplo. No entanto, existem ações que são muito valorizadas e que possuem um múltiplo baixo. A Apple, que vale 1 trilhão, possui essa relação 15 vezes, o que é considerado baixo. Então, os múltiplos sozinhos, eles não indicam. Do mesmo jeito, se fosse baixo, não estava indicando uma possibilidade de compra por si só. Se tiver alto, também não está indicando que a empresa está supervalorizada. Precisa analisar o setor, precisa analisar a capacidade de inovação da empresa. A análise de uma empresa, ela começa na forma contábil, mas ela passa por uma análise setorial, ela passa por uma análise tecnológica, né? A tecnologia influencia muito a empresa no longo prazo. Então, esses múltiplos aqui é para você entender. E quando você pegar uma empresa que não tem lucro, né, que vive endividada, aí sim esse indicador, se estiver muito alto, isso é um alerta vermelho. Mas agora, analisando uma empresa como a Ambev, ele por si só não fala muita coisa. Muitos analistas falam que ela precisa cair um pouco para ser uma oportunidade de compra. Então aqui vai, né, vai do seu julgamento, né? Mas analisando as métricas, nós vemos que é uma empresa formidável. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial. Então isso aqui significa qual que é o preço, né, que o mercado está pagando por ela, o valor de mercado, pelo que ela realmente tem, que é o patrimônio líquido, que são as disponibilidades. É o que, numa eventual falência, os acionistas receberiam, seria esse valor dividido aqui por todos. Tá 5 vezes, então não é tão alto, mas também por si só não indica que a empresa está descontada, que a empresa está valorizada. Igual eu falei, é preciso analisar o conjunto, é preciso uma análise setorial. Aqui nós estamos pegando indicativos que essa plataforma permite, mas como toda ação, o ideal é que você tenha outras análises, que você pesquise, né, e que principalmente você se sinta confortável investindo na empresa. Então o ideal é que você realmente entenda o mercado que a empresa está inserida, porque o mercado que ela está inserida é o mais importante. O mercado ruim, até as empresas boas não suportam. E o mercado de cerveja é um mercado formidável, por isso que é interessante fazer essa análise, né? Então nós temos esses dois múltiplos, né, que indicam um desconto, um prêmio, e nós temos essas métricas contábeis. Então, quando você entende essas métricas contábeis, você vê que a empresa ela é consistente no lucro, ela é consistente na margem. E quando você entende a história da empresa, né, é muito importante você estudar a cultura da empresa, você estudar quem são as pessoas por trás, porque a empresa é um conjunto de pessoas, né? Você entende que a Ambev é formidável. Na minha opinião, ela é a empresa mais fantástica do Brasil em termos de gestão. Eu já li bastante sobre ela. Eles são realmente diferenciados no que eles fazem, tá? Então, nessa análise aqui, a gente viu o Fundamentos, fornece todos esses dados, e você tem aqui no material complementar um guia mostrando cada métrica analisada, explicando ela para você familiarizar, né, cada vez mais, e consequentemente, sempre que você bater o olho, você já vai ter uma ideia. Mesmo que você venha fazer uma análise mais profunda, que é o ideal, né, você procurar outras fontes de investimento,
Algumas métricas você já vai gravar e você vai basear muito nelas. Por exemplo, eu baseio muito nessas duas métricas, né? Porque se está retornando mais que a renda fixa já é um ótimo indicativo. Mas obviamente sozinhas essas métricas não dizem muita coisa. Precisa uma análise mais profunda. Tá? Na próxima aula nós vamos então analisar uma empresa ruim para você ver a diferença, né, do retrato que você viu agora, do métricas altas, né, retornos altos, margens altas, uma dívida baixa, uma empresa que está em recuperação judicial, e o que você tem que analisar também, tá bom? Então, até a próxima aula.